Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa série de vídeos a respeito dos Pachyphytums naturais. E a plantinha que eu tenho para mostrar para vocês hoje é uma planta que desde que ela foi descoberta, ela tem sido motivo de briga e discussão no meio taxonômico, tá? Ele é o Pachyphytum cuicateccanum. Gente, ele é um dos mais belos Pachyphytums que tem, tá? Sem dúvidas, ele é o mais pruinoso de todos. Ele chega a lembrar, é como se ele fosse a Echeveria laui dos Pachyphytums, tá? Para quem acha que a pedra da lua é o mais gordinho, mais branquinho, se engana. O cuicatecano é tão branco que ele chega a ser azul, tá? E deixa eu contar para vocês o porquê que essa plantinha tem sido motivo de muita discussão desde que ela foi descoberta. Durante os anos de 2001 a 2003, foram feitas algumas expedições, né, em busca de novas espécies lá no México, pelo Instituto de Botânica, acho que a Universidade Federal do México. E aí descobriram o cuicatecano crescendo em uma região chamada Cuicatlán, tá? Ele estava crescendo numa encosta rochosa perto de uma floresta tropical caducifólia. E aí acharam a planta incrível, muito bonita, e acharam curioso a flor dela, né? Inicialmente pensaram que era um Pachyphytum, mas acharam estranha a floração. Levaram a planta, né, para fazer estudos e etc. E logo no ano seguinte, já em 2004, essa planta foi publicada como sendo Echeveria cuicatecana, tá? E ela ficou assim durante 6 anos, até o ano de 2010, quando um pesquisador chamado Kim Nash mudou a classificação dessa planta, né? Ele fez alguns estudos em cima dela e viu que era equivocado chamá-la de Echeveria e moveu ela para o gênero dos Pachyphytums. Foi então que a gente conseguiu que ele entrasse na família. Eu quero colocar algumas fotos aí para vocês verem ele na natureza, né? Nessa região lá chamada Cuicatlán. É uma planta, todos os Pachyphytums são endêmicos, né? A gente diz microendemia, porque assim, todos eles são do México, mas eles não ocorrem no México todo. Às vezes só ocorrem em uma determinada serra. É uma loucura. Entendeu? Então, até hoje eu acredito que devem haver muitas espécies de Pachyphytum que não foram encontradas, porque eles ficam em locais de difícil acesso, entre outras questões, tá? E aí, o que acontece? Já em 2010, essa plantinha, então, passou a ser conhecida como Pachyphytum cuicatecano, reconhecida, né, internacionalmente pela rede Crassulaceae. Mas no ano passado, no ano de 2023... teve um pesquisador chamado Jerônimo Reis, tá? Que o Jerônimo chegou querendo sentar na janela. O que ele fez? Ele estudou algumas plantas, incluindo o cuicatecano, e ele disse que o cuicatecano e outras plantas não poderiam ser considerados do gênero que eles são, porque etc e tal, e que deveria ser criado um novo gênero para que essas plantas fossem identificadas e classificadas corretamente. Ele foi lá e criou um gênero chamado Geronimoa, tá? No ano passado. Com isso, ele tentou pegar o cuicatecano dos Pachyphytums, ele tentou reivindicar para ele. O cuicatecano não é um Pachyphytum, é um Geronimoa. E ele fez isso também com plantas de outros gêneros. Por exemplo, o Superbum, tá? Para ele não é um Graptopetulum superbum, é um Geronimoa superbum. E acontece que nós não vamos aceitar, tá? Nós estamos muito difícil, nós não estamos querendo aceitar. Eu não estou aceitando. E eu acho que dificilmente esse gênero Geronimoa e esse estudo do Jerônimo vá para frente e vá realmente para a rede internacional e que seja realmente feitas as alterações que ele sugere. Eu passo para vocês e eu sempre levo em consideração aquilo que a rede internacional considera como oficial. Então, oficialmente, tá? Hoje nós estamos em 2024, então até o presente momento, cuicatecano é um Pachyphytum, tá? Apesar de haverem estudos aí que revogam a permanência dele neste gênero. E eu quero mostrar para vocês ele de pertinho. Vamos ver ele em outros cultivos, que eu quero que vocês vejam que
É uma plantinha que, dependendo de como que ela é cultivada, ela pode apresentar aí, né, ou uma folha mais achatada, ou as cores, né, ele vai do azul ao rosa. Então, tudo depende muito de como que você cultiva. Aqui em casa, ele fica mais nessa coloração que vocês estão vendo aí, azulada, né? Bem azulado. É uma planta que eu considero muito forte, tá? Por que que eu digo isso? Bom, pelo tempo que eu tenho, é uma planta que nunca me deu trabalho. E mesmo a gente tendo passado por momentos difíceis aí nos últimos meses, é uma planta que não sentiu praticamente nada, tá? Então ele não sofreu, ele nem sequer entrou em dormência durante esse período. O crescimento dele, apesar de lento, é contínuo, tá? Então eu considero que ele é uma planta muito forte, muito resistente, sim. E ele é descrito como sendo uma planta glabra, né? Ou seja, muito pruinosa. Realmente, gente, muita pruína que ele tem, tá? Por baixo desse azul aí é uma planta verde. E ele lembra muito a Echeveria laui também, tá? Eu falo em questão de ser pruinoso. Ele é tão gordinho quanto um ovífero. A folha dele consegue ser mais alongada do que a do ovífero, caso seja necessário. Uma coisa curiosa nessa planta é a floração. Eu vou colocar a flor dela para vocês conseguirem ver como que é um show à parte. E é através da floração é que a gente determina que esse é um cuicatecano, tá? Importante eu deixar claro aqui também que essa plantinha também é vendida por aí com outro nome. Ela pode ser encontrada com o nome de Ulisses. Mas na verdade Ulisses não existe, nunca existiu, tá? O nome dessa plantinha é cuicatecano. A única coisa que mudou nela aí foi a classificação taxonômica já pela segunda vez, e eles já estão querendo alterar ela pela terceira vez. Mas nós não vamos deixar, tá? Estamos aqui batendo o pé, porque ela é da família dos paquifito. Isso aí nós não vamos aceitar, não. Bom, o cuicatecano também, não que eu saiba, tá? Até onde eu sei, ele não tem híbridos. O que tem sobre ele que eu tenho as minhas dúvidas, tá? A gente tem uma paquivéria, muito bonitinha por sinal, que se chama Powder Puff. E o Powder Puff é dito que ele é a cruza entre o Pachyphytum ovífero e a Echeveria canthi. Só que eu contesto esse cruzamento muito e de muitas maneiras, porque eu acredito que a cruza entre um ovífero e uma canthi ia dar uma planta totalmente diferente dessa que tá aqui na minha mão, tá bom? Mas vocês vão ver que ele é uma planta bem azulada, ele é uma planta cujo caule não é muito rígido, tá? É uma planta que então ela tende a tombar e a ficar mais estilo pendente. É uma planta azul, tá? E por ter essas características de cor e etc., não ser aquele formato que a gente vê, o formato que o ovífero deixa nos híbridos dele, que é justamente a gordura, né? A planta ficar com uma folha muito redonda, muito larga. Eu tenho pra mim que pode ser que seja. A gente tem que avaliar a flor. A flor do Powder Puff, ela é sim, ela lembra assim muito a flor da canthi. Mas em relação ao Pachyphytum, eu ainda tenho as minhas dúvidas de que se ela realmente é um híbrido do ovífero ou se na verdade utilizaram um cuicatecano na cruza, tá? Pode ser que sim, é possível. Bom, eu acredito que o que eu posso dizer para vocês a respeito dele, pelo menos aqui no meu cultivo, é que é uma planta muito forte, que tem um crescimento assim contínuo, que ela não, pelo menos aqui, né, nesses últimos meses,
A gente até teve aí momentos difíceis de calor e etc. Enquanto muitas plantas aqui chegaram a ter seu momento de dormência e descanso, pararam de crescer, ele nunca fez isso, tá? Ele manteve desde sempre um crescimento contínuo e vigoroso. É uma planta, na minha opinião, muito forte nesse sentido, tá? De ter um metabolismo que não para. Ela tem 2 bebezinhos aqui embaixo, através de indução. E é isso, acho que não tem muito mais o que falar a respeito do Pachyphytum cuicatecanum, tá? Pessoal, seguinte, se vocês estão gostando dessa série de vídeos que eu tô fazendo pra mostrar, né, pra gente conhecer melhor as espécies de Pachyphytums naturais, porque aí o próximo objetivo é a gente começar a ver os híbridos e depois os híbridos intergenéricos. E o intuito principal é que aqui vocês comecem, pelo menos através de mim, e estudando esse gênero, a gente consiga ter uma noção de como que se identifica plantas na vida real, tá? Vocês já começam a tendo mais ou menos uma noção por aí de quem são os Pachyphytums naturais. E aí, depois a gente vendo os híbridos, a gente vai conseguir ver neles a descendência, as características dos naturais. E aí a gente aprende que essa é uma das características que a gente precisa ter para começar a identificar. Seja qualquer tipo de suculenta que você goste. Eu gosto mais das calanques, né? Das calancóis. Ótimo. Você vai estudar as espécies naturais de calancóis. Você vai você vai se familiarizar com elas tanto que quando você vê os híbridos de calanque, você já vai ter uma noção de quem são os parentais daquele híbrido e etc. Parari, parará. E o nome delas é só uma questão de você saber se a planta tem nome ou não. Mas você entende? Por mais que tenha outro nome totalmente diferente, você bate o olho na planta, você sabe a procedência dela. E é o que nós estamos fazendo aqui através desses estudos de comparação das plantas. Então, se você tá gostando, eu peço para você para deixar o seu like, tá? Sempre tá compartilhando os vídeos do canal e não esquecer de se inscrever aí e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, tá? Eu fico por aqui, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Beijinho, beijinho e tchau, tchau!